Predestinação. Estou explicando sobre essa doutrina já faz dias, um tema bem complexo. O que é então a predestinação? Você já acompanhou nos vídeos passados, eleição, predestinação, presciência. O que é presciência? É o prognóstico, que vem de proegno, e também do conheci, que é o egno, que o Messias em Mateus 7 falou, olha, eu nunca vos conheci, nunca vos egno. E esse egnon, ele é de intimidade pessoal, e não relacionado a prever fatos futuros. Presciência é conhecer previamente a pessoa, sempre ligado à pessoa biblicamente, e não a fatos futuros. E o que é predestinação? Não é proegno, não é prognóstico, é proorizo. Proorizo. Veja que a raiz das palavras tem diferença, porque, entenda, de novo vou explicar, predestinação não é presciência. Você não pode confundir essas coisas, porque são coisas diferentes. Então vamos lá. Qual é a base bíblica para a predestinação? Tem várias, tá? Só vou explicar algumas. Efésios 1, 4 e 5. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Yahushua HaMashiach, segundo o beneplácito de sua vontade. Então veja só que a palavra predestinou. Quem nos predestinou? O Criador. Tem gente aí dizendo que o Criador predestinou todos. Isso é universalismo, uma heresia. Você vê aqui, nos predestinou. Para quem é a carta? Para a igreja. O Criador predestinou a igreja e não todos, senão todos seriam salvos. Então você vê que existe predestinação na Bíblia. É uma doutrina muito bem conhecida da Escritura, só que as pessoas rejeitam e não falam sobre isso. Em Efésios 1,4, você tem essa palavrinha grega aqui, exelexato, que é escolheu. E o tempo verbal está no passado, tá? Então ele já escolheu. Ele já escolheu. E aqui, no verso 5, você encontra a palavra proorissas, que é a derivação de proorisso, que é predestinou. Tempo verbal também no passado. Então você vê que está bem definido isso aqui. Assim, o escolheu e o predestinou, nesse sentido aqui, é a mesma coisa. Está falando da mesma coisa. Porque ele escolheu antes da fundação do mundo. E escolher antes da fundação do mundo e predestinar é a mesma coisa. Em Efésios 1,11 também fala sobre a doutrina da predestinação. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados, segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. Predestinados. Romanos 8,29. Porque aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Volto a ressaltar aqui. O que você tem que entender, preste bem atenção, nessa questão aqui ó, de Romanos 8,29, antemão conheceu, eu já expliquei isso no vídeo passado, tá? Não se refere a eventos futuros, e sim conhecer previamente no sentido de intimidade pessoal. Já expliquei isso aqui no vídeo passado. Romanos 8,29, tá? Não é uma mera previsão do futuro, e sim intimidade pessoal. Porque o Eterno não é nenhum adivinho que tem que consultar o futuro para ver quem irá crer. Pois a fé que ele dá é um dom, não uma opção. Está em Efésios 2, 8 e 9. Porque o termo egnon, conheci, que é conhecer, né? Está em Mateus 7, 23, onde o Messias diz que os falsos profetas no dia do julgamento, nunca vos conheci. Ou seja, ele vê, ele sabe todas as coisas, mas ele não conhece no sentido de intimidade pessoal. É nesse sentido que esta parte de Romanos 8, 29 aqui está dizendo, porque aos que de antemão conheceu, estes predestinou. Como assim de antemão conheceu e predestinou? Não é que ele está baseado na fé prevista na presciência, não entenda dessa forma porque é equivocado. Ele está falando que os que ele teve intimidade pessoal antes da fundação do mundo, conheceu a pessoa antes da fundação do mundo, e não fé prevista de obras futuras. Esses ele predestinou. Entendeu? Respirando agora. Predestinação e eleição é muito bem claro na Escritura. O que os humanistas dizem? Não creio nem aceito a predestinação, mas sou bíblico. Sou bíblico. Eu não creio na predestinação, mas sou bíblico. Sou bíblico. Não, você não é bíblico então, se você não crê na predestinação. Não é bíblico. Está na Bíblia. Acabamos de ler os textos aqui. O que você vai fazer com esses textos aqui tudo? Vai rasgar? Então rasga essa Bíblia. Logo você não é bíblico.
porque você rejeita aquilo que você mesmo diz crer. Então, volto a dizer aqui a frase do R6 Pro. Você precisa crer, pregar e ensinar o que as Escrituras dizem que é verdade, e não o que você quer que as Escrituras digam que é verdade. Repito, não concordo com tudo que ele ensina, mas essa frase foi verdadeira. Então, olha só. Se a doutrina da predestinação é bíblica, já vimos que é. Se a Bíblia é a palavra do Eterno, e se o próprio Eterno declara que existe a chamada predestinação, como já vimos, quando ensinada esta doutrina, porventura aqueles que obstinadamente se recusam a submeter-se a ela, entendem que estão resistindo à própria palavra do Eterno? Olha só isso aqui. Eu tenho que falar isso aqui para você. Você que rejeita, você que não aceita esta doutrina, você tem consciência que você está rejeitando a própria palavra do Altíssimo? Você tem consciência que você se diz eleito, salvo, cristão, evangélico, católico, não importa, mas você rejeita o que a própria Bíblia diz? Como é que pode você se dizer seguidor da Bíblia, mas negar o que a Bíblia diz? É a maior contradição que existe no mundo. Alguém dizer que é salvo, alguém dizer que crê na verdade, mas nega essa verdade aqui. Ele diz que é filho do Criador, né? Filho de Deus, eu sou filho de Deus. Mas nega a própria palavra dele. Porque na própria palavra tem a doutrina da predestinação. Uma coisa que o Criador fez. O Altíssimo predestinou pessoas à salvação. E você nega isso. Você pode se dizer cristão, evangélico, ramo enxertado, salvo, eleito. Não importa. Como é que você pode dizer isso? Você nega esta verdade. Então não diga isso. O que é predestinar? Predestinar é igual a destinar antes. Isto é predestinar. É destinar antes. Em Efésios 1, 4 e 5 diz lá que nós fomos eleitos por ele antes da fundação do mundo. Né? Destinar antes. Predestinar. Por isso ele nos predestinou. Lembrando, não predestinou a todos. A Bíblia não fala isso. A Bíblia fala que muitos são chamados, poucos os escolhidos. Predestinou alguns. Olha só, a predestinação tem algo a ver com nossa última destinação. Por alguém antes de chegarmos lá. A predestinação ela tem algo a ver com nossa última destinação, ou seja, o último lugar que nós vamos ir. E esta predestinação foi feita por alguém antes de chegarmos lá. É isso que ensina a Escritura. Isto é predestinação. Destinar antes. Quando alguém pede para reservar um voo, logo surge a pergunta: qual sua destinação? Qual é o seu destino? Algumas vezes a pergunta é feita de um modo mais simples: aonde você vai? Nossa destinação é o lugar para onde estamos indo. Olha só. Nossa destinação, nosso destino, né, é o lugar para onde estamos indo. Na teologia, refere-se a um entre dois lugares. Ou estamos indo para a nova terra, em Apocalipse 21, salvação eterna, ou estamos indo para o lago de fogo, Apocalipse 20. Só tem essas duas opções. Em qualquer dos casos, não podemos cancelar a viagem. Olha só essa frase aqui. Em qualquer um dos casos, não podemos cancelar a viagem. Esta viagem já está destinada. Você só tem dois destinos finais. E quem dá esses destinos? O Eterno, o Altíssimo, o Criador. Não somos nós que temos poder de escolher para onde vamos. Isso a Escritura diz, porque quem nos predestinou? O Criador. Predestinação. Destinar antes. Esta destinação é o lugar para onde você está indo. Na terra você nasceu, você está indo para um lugar. Ou é a salvação, ou a condenação. E em qualquer desses casos você não tem como cancelar essa viagem. Você está indo para um desses dois lugares. Não importa o que você faça, que eu deixe de fazer. Você vai para um lugar ou para o outro. E quem determina para onde você vai? A Bíblia diz que é o Criador. Efésios 1, 4 e 5, Romanos 8, 29, Atos 3, 48, Romanos 9, Efésios 1, 11. Nos escolheu, nos predestinou. Então, é o Eterno que dá só esses dois destinos finais. Este é um duro discurso, não importa como abordemos. É um duro discurso, porque assim, é o Eterno então que também vai mandar as almas para a condenação.
E, biblicamente, elas não têm chance de escolher isso. Logo, é um discurso duro, mas é o que a Bíblia diz. Não adianta eu falar que o que você quer ouvir. Não adianta eu falar que é abobrinha. Não adianta eu falar o que você gosta de ouvir aqui, cara. Não, você é um vencedor. Falar o que você gosta de ouvir, qualquer um fala. Esta verdade aqui é uma verdade essencial. Talvez através dela você possa realmente abrir os olhos, se arrepender e ser salvo. É através da verdade que as pessoas vão se arrepender e não através de balela. Se eu encher linguiça aqui e falar que você já é salvo, o que vai adiantar? Você pode ser condenado. Agora, se você pensar, opa, peraí, é o Criador que destina as pessoas para salvação ou condenação. Opa, eu quero a salvação, então eu vou me arrepender, vou crer. Quando isso acontece, é porque a verdade acometeu você, justamente por ouvi-la, por você ser um eleito. Aí você então se arrepende e crê. Somente o eleito crê e se arrepende. O ímpio nunca.